Fala galera, Vinícius aqui. A ideia do vídeo de hoje é basicamente traçar um comparativo entre algumas plataformas que estão no mercado hoje, no quesito de utilizar a automação de inteligência artificial, agentes, etc. Então, hoje o que eu vou explorar aqui mais vai ser o N8N, o Flowise e o Langflow. Mas você pode aplicar a mesma análise que eu fazer tanto para o Langflow quanto para o Flowise. Você pode aplicar a maioria das outras plataformas que estão surgindo, como por exemplo a DeFi, entre outras. Acho que o que é mais importante da gente entender aqui é de fato a funcionalidade, o propósito de cada uma dessas ferramentas. Começar com o N8N. O N8N, ele não é uma plataforma voltado 100% para desenvolvimento de IA. É isso que é interessante da gente entender. O N8N, ele tem capacidades maiores para fazer processamentos e outras automações. Então, ele é mais pronto para você automatizar coisas, tarefas, mas principalmente integrações entre sistemas, do que qualquer outra coisa. Tá? Então, a IA é só um braço que tem dentro do N8N, que na minha visão já é muito bem desenvolvido, ok? Não é algo ruim. Eu acho que esse braço de IA dentro do N8N só tende a crescer e aí a gente pode acabar tendo ele sempre como a principal ferramenta. Mas vamos discutir isso daqui a pouco. Agora, o Langflow e o Flowise. Ambas essas plataformas, elas são feitas em cima do mesmo core. Tipo, tem vamos dizer assim, que um sistema base que essas duas plataformas foram construídas, que é o React Flow. O React Flow, ele é a base do Flowise, ele é a base do Langflow, e tem mais algumas ferramentas que foram desenvolvidas em cima dessa plataforma, tá? Então ela é basicamente imagina como se fosse não é exatamente isso, tá? Mas é como se fosse um white label, entendeu? Eles pegaram isso aqui, mas por que eu digo que não é 100% um white label? Porque tem muito desenvolvimento também dos times da Flowise e da Langflow para criar melhorias, criar funcionalidades próprias dentro do sistema deles. Mas o sistema de base que compõe esses dois programas é esse React Flow. Bom, mas qual que então, vamos começar com a funcionalidade principal. Tanto o Longflow, quanto o Flowise, quanto diversas outras plataformas que vêm surgindo, o objetivo principal deles é você criar ambientes para manipular agentes de IA. E meio que única e exclusivamente para isso, em primeiro passo. Então, o objetivo dessas plataformas é ter o máximo de ferramentas de IA, então, que você consiga já vincular e criar um agente plug and play em sistemas. Então, ao invés de você ir lá e utilizar o LangChain via código, por exemplo, você vem e utiliza essas plataformas, que é como se fosse uma interface visual do LangChain, e a partir disso você consegue desenvolver vamos dizer assim, que a inteligência, né, de como vai funcionar o bot por essas plataformas, e aí depois você joga ela para sua aplicação oficial. Então, vamos pegar um exemplo de uma aplicação hardcode. Então, imagina que tem um cara que tem um site lá, ele tem um site bonitinho, e ele quer implementar IA no site dele. E ele é um desenvolvedor. Então, todo o site dele foi feito em código. Então, ele vem, pega, ao invés de usar o LangChain, porque às vezes fica um pouco confuso ali, ele só quer praticidade, ele usa o Langflow, por exemplo. O Langflow vai conseguir ajudar ele a ter isso mais fácil, um pouco mais simplesinho, mais visual, para ele conseguir já plugar as IAs, e ele vai ter um template um pouco mais universalizado. Por exemplo, eu estou com um problema na OpenAI, eu quero mudar para o Gemini. Eu só mudo meio que o core, o cérebro ali, né? Ó, vou mostrar aqui na tela para vocês. Então, basicamente, ó, por exemplo, esse aqui é um dos fluxos básicos que tem no Langflow. Se o cara quiser, por exemplo, ele mantém todo o fluxo, mas ele quer só tirar o módulo para trocar a inteligência. Ele não quer mais usar o OpenAI, lançou o Llama 3.1, 405 bilhões lá, ele quer trocar para para alguma provedora que fornece esse serviço, ou o serviço dessa API. Aí ele só vem aqui, apaga esse OpenAI e pluga outro. Então, o core de ideia dessas plataformas é que você consiga meio que modularizar o fluxo e trazer tipo, você criar
exclusivamente o fluxo de agentes internamente. Então, quando você entende isso, você entende que aqui você não vai fazer nada de integração além da própria IA, além do próprio agente. Não é a ideia que você crie todo um fluxo de aplicativo aqui dentro, igual você faz no N8N, por exemplo. A ideia aqui é que você crie só o fluxo do agente. E ponto. Ou de multi-agentes, por exemplo, né? Mas esse que é o ponto principal dessas plataformas, é o foco principal dessas plataformas, tanto a Longflow quanto a Flowise. Então vamos começar a partir do princípio agora que a gente entendeu que o N8N ele vai além, né, de puramente automação de agentes. Ele é uma plataforma de integração de sistemas, plataformas, e que você consegue até fazer um back-end nele, né, montar um back-end nele, de uma aplicação. Não é o melhor, não estou falando que é o nosso super eficiente, mas às vezes para você testar um MVP para um volume pequeno de clientes, ou até médio de clientes, ele supre tranquilamente. Tá? Você consegue rodar para fazer esse teste. E o Langflow e o Flowise, como eu falei, são aplicações para você apenas criar automações de agentes. Ponto. Então, qual que é a ideia? É que você vai criar essa automação desse agente e vai integrar ela, por exemplo, no N8N. Vai integrar ela no Typebot, por exemplo. Ou vai integrar ela no seu código mesmo, na sua aplicação web que você tenha rodando, se você é um desenvolvedor que você tenha rodando. Então, isso aqui é muito importante de você entender, porque eu vou só aprender então agora Langflow, que aí eu vou criar um monte de aplicação já com funcionalidade, já vou mandar daqui para o Google Sheets. Não, é bom entender. Talvez até seja possível você fazer isso aqui, talvez seja, mas esse é um pouco mais complexo, tá? Eles te dão as funcionalidades, mas hoje o foco dela é 100% automação de agentes. Então, qual é meio que a principal diferença entre o Langflow e o Flowise? Como os dois são feitos em cima da mesma base, a diferença entre os dois é muito pequena. Tá? Na minha visão, assim, ela é realmente pequena, a diferença entre os dois. O que vai mudar um pouco neles é que o Flowise, acho que ele é um pouco mais simples, talvez, de você entender no começo. Se você for bem iniciante, o Flowise ele vai ter algumas facilidades, ele não tenta complicar muito a vida da pessoa. Então, ele é perfeito para você conseguir construir alguns fluxos de agentes mais simples, até você consegue fazer os mais complexos também, né? Mas, assim, acho que a maior qualidade do Flowise é a praticidade. Ele é algo simples e rápido para você executar algumas coisas. E não que o Langflow não seja relativamente fácil de entender também. Mas eu acho que nesse quesito, assim, nesse embate, o Flowise ganha. Ele é um pouco mais simplificado para você conseguir entender. Em questão de recursos hoje, recursos pré-prontos, ambos têm recursos bem similares já. Talvez o Langflow tenha passado um pouquinho, mas ambos têm volume de recursos similares, né? E como a infraestrutura dos dois é praticamente a mesma, você não tem muita diferença de arquitetura entre as duas plataformas. Mas o que o Langflow acaba ganhando um pouco é que eles começaram a dar um pouco mais de flexibilidade para pessoas que são mais avançadas. Então, por exemplo, você consegue vir aqui nas janelinhas e editar o código da janela, tá? Então, por exemplo, aqui é o código de como está funcionando essa janela. Eu consigo vir, se eu tiver o conhecimento de Python, eu consigo editar o código dessa janela. E isso, para customizações, vamos dizer assim, de alta performance, talvez seja bem interessante. Coisa que no Flowise, pelo menos até onde eu tinha visto, você não consegue fazer esse tipo de alteração. Então, assim, o Langflow e o Flowise, vamos dizer assim, que eles têm a mesma casca, só que o Flowise ganha em um pouco de facilidade de entendimento e o Langflow ganha nos usuários mais avançados, vamos dizer assim. Então, acho que essa é a maior diferença entre essas duas plataformas. Agora, vou para o ponto principal. Hoje, o que eu uso? Eu, hoje ainda, utilizo mais o N8N. Por quê? Eu acho que hoje, você utilizar essa plataforma, se você usar, por exemplo, um Langflow ou um Flowise e plugar num hardcode de um site, por exemplo, não tem problema nenhum. Eu acho que não tem uma perda de eficiência tão grande. Agora, quando você usa
essa plataforma, que é uma plataforma no-code, e por definição o no-code acaba perdendo um pouco de eficiência, né, de velocidade, de processamento, essas coisas, e aí você pluga num outro no-code, que seria um N8N ou um typebot, você acaba tendo um pouquinho mais de lentidão no processo, vamos dizer assim. E aí quando você vai somando essas pequenas lentidões numa escala muito grande de usuários, isso pode acabar gerando um problema de escalabilidade entre os sistemas. Ah, nossa, mas então tem que me preocupar com isso. Assim, 95% não, porque 95% não vai pegar casos de empresas que têm esse nível de escalabilidade, entendeu? Mas é possível que tenha algumas pessoas e eu gosto de já ficar mais preparado e para um lado que é um pouco mais seguro. E nesse aspecto, o N8N tem uma escalabilidade simplificada, na minha visão. Você consegue escalar horizontalmente e verticalmente de uma forma legal. Horizontalmente usando os workers, né? Você consegue usar vários workers. E verticalmente você consegue usar melhorando o servidor, né? Se eu não me engano, o Langflow e o Flowise também tem isso, mas pelo que eu vi ainda, e eu vi umas discussões em alguns fóruns, não está tão otimizado ainda esses recursos de escalabilidade, principalmente a horizontal, né, que é usando mais workers. E isso pode ser um problema em larga escala, mas eu não vou estressar muito disso. Hoje eu uso mais o N8N porque eu não quero ter que ir buscar em outro lugar a informação e voltar a informação, e ficar jogando essa informação de um lado para o outro. É mais chance de dar coisa errada, na minha visão, de dar erro, e aí acaba às vezes aumentando um pouco a complexidade. Eu prefiro utilizar um fluxo que você consegue usar no N8N para manipular agentes hoje. Ele, em comparativo, às vezes é um pouco mais complexo do que você criar esse fluxozinho aqui, concordo, mas ele te dá muito mais, depois que você entende ele te dá muito mais flexibilidade e liberdade para conseguir o fluxo completo, né? Porque, ó, eu vou trazer um comparativo tentar mostrar um comparativo mais simples para vocês entre, por exemplo, o Langflow e o fluxo que eu tenho principal que eu uso aqui. Que inclusive já tem vídeo disso no canal, vai estar aqui em cima para vocês. Deem uma olhada, qualquer coisa se vocês não fizeram. Eu vou tentar depois montar alguns exemplos da vida real com esse fluxo. Provavelmente vão ser os próximos vídeos que eu vou trazer aqui para vocês. Eu ainda estou organizando o que eu vou trazer, mas provavelmente eu acho que vai ser algo do gênero. O fluxo aqui, esse fluxo aqui, ele é, então vocês veem que é um fluxo bem grande, certo? Então, mas desse fluxo todo, o que é de fato, vamos dizer assim, que a IA, né, o agente? Toda a infraestrutura do agente aqui no N8N, ó, vai ser essa parte aqui, vai ser essa parte aqui, a parte, essa parte aqui é a parte de agente. Aí a gente vai ter essa parte aqui, eu vou colocar junto aqui, gente, fica ruim. Beleza. Aí essa parte aqui é a parte do essa parte aqui é a parte das funções. Aqui, se eu não me engano, nesse daqui do Langflow eu não fiz. Mas você consegue colocar funções, né, pros agentes com fluxos mais detalhados do Langflow. Quer ver? Se não me engano, New Project. Aí você vem aqui em Sequential Tasks, por exemplo. Ele já é um fluxo um pouco mais complexo, né, que ele usa o Creo para executar as tarefas. Então vocês veem que assim, no final acaba aumentando um pouco a complexidade. Aqui eu acho que é até um pouco mais simples de você montar inicialmente. Depois que você já pega a ideia desse fluxo aqui, para mim fica muito simples de você saber onde você tem que digitar, o que você tem que fazer no N8N. Mas aqui é a estrutura basicamente do agente. Todo esse blocão aqui é como se fosse, sei lá, vou tentar trazer um comparativo bem besta, mas é como se fosse só como é que eu vou voltar aqui? É como se fosse aqui, memory chat. É como se fosse aquele quadradão inicial, como se fosse esses quatro aqui, ó. Esses quatro quadrados é como se fosse esse mega quadradão aqui, tá vendo? E as funções, que aí podem ter várias funções, vai ser outros blocos ali. Hoje, como eu falei, é um pouco mais complexo aqui, mas eu prefiro fazer assim. E tem outro ponto. O N8N, ele já tem algumas funções de IA avançadas aqui, que você consegue utilizar já a conexão direta com o LangChain. Aí você fala pra mim, Vinícius, então a gente nem precisa utilizar essas outras, o Langflow, o Flowise. Assim,
Hoje, essas ferramentas ainda estão num nível mais simples, mais básico. Se você quiser realmente trabalhar a IA de uma forma mais eficiente, eu acho que vai ser necessário você aprender algo como esse fluxo que eu te mostrei. Que eu estou mostrando aqui, que eu já montei uma aula sobre ele. Mas é totalmente possível você conseguir utilizar essas ligações, né? Então, hoje, como a principal IA que a gente tem no mercado é a IA da OpenAI, para mim faz muito mais sentido utilizar o N8N, né? E quando você precisar de uma ou outra, você só altera os requests para usar e tenta adaptar esse fluxo aqui para utilizar a outra IA. Mas o que de fato essas plataformas têm de vantagem é essa questão aqui, ó. Eles têm uma ampla quantidade de módulos que você já consegue fazer tudo meio ready to go, né? É só você pegar e usar. Então, eles têm várias conexões de embeddings, ó, tem esses betas, você consegue interconectar com vários modelos e vários tipos de coisas já prontas. Coisa que às vezes no N8N você teria que fazer por chamada de API, etc. Então, para um resumo, né? O Flowise é uma plataforma mais simples de você entender de manipulação de agentes. O Langflow é uma plataforma um pouco mais, assim, um nível de complexidade um pouquinho maior do que o Flowise, mas que te permite um nível de customização dos templates um pouco melhor. E o N8N, ele é uma plataforma que não serve exclusivamente para fluxos de agentes, mas que tem nele formas de você conseguir trabalhar fluxos de agentes, na minha visão, de uma forma muito mais personalizável, que é aqui hoje, né? E de uma forma totalmente integrada num lugar só, para você criar toda a lógica do seu serviço e do que você quer oferecer para a pessoa num lugar só. Isso significa que você não vai usar o LangChain ou o Flowise para nada? Não. Eu acho que você tem opções de você usar em algumas situações. Então é legal você ter o conhecimento, você aprender sobre LangChain, você aprender sobre Flowise, porque às vezes vão ter situações que para fazer dentro do N8N pode acabar sendo muito complexo. E aí, às vezes, aqui já está pronto. Já está pronto, você só clica e arrasta e já era. Então, acho que nessas situações vão, para mim, hoje, né, do jeito que está hoje, aqui, ó, dia 30/7 de 2024, hoje o Langflow e o Flowise eu usaria mais para coisas muito pontuais. E o N8N para a grande, vasta maioria das coisas. Pode ser que no futuro eles mudem, que eles façam um, um mega compilado que fique muito mais otimizado, que melhore muitas coisas. Pode ser. E aí a gente vai mudar essa opinião, eu posso até trazer uma atualização para vocês. Mas eu acho que é isso. No geral, acredito que tenha dado para entender. Acho que enrolei um pouco para falar as coisas, desculpe, mas eu coloquei os pontos que eu achei que eram importantes para o vídeo. E no geral é isso, pessoal. Na descrição aqui do vídeo vai ter o link da comunidade gratuita. Entra lá, o pessoal tá sempre tirando dúvida, eu tento sempre ajudar ao máximo o pessoal tira dúvida lá na comunidade gratuita. Tem um link da comunidade paga que tá na waitlist, tá? Logo, logo, na lista de espera, logo, logo já sai a comunidade. Vou pegar e dar uma acelerada aqui essa semana agora pra gente conseguir botar essa comunidade do ar logo. E é isso, pessoal. Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.